Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos unindo em pensamentos, atitudes, ações, para que juntos possamos, junto a Jesus, refletir sobre os ensinamentos de hoje, os ensinamentos evangélicos e levar adiante com resiliência, com otimismo, a nossa missão terrena, semeando paz, harmonia e amor, e assim contribuindo para a evolução do nosso planeta. E eu vou iniciar essa nossa conversa de hoje, que é mais uma reflexão, lembrando de Jesus, quando ele esteve com os seus discípulos em Jerusalém, antes da crucificação, seu último encontro com esses discípulos. E nesse último encontro, ele, como um mestre, um líder, digamos assim, um pai querido, um orientador ali, ele queria consolar os corações desses discípulos. E ele disse a esses discípulos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Preparando já esses discípulos, essas pessoas, para o que viria no porvir. Para que eles tivessem fé e coragem de seguir adiante com todo o legado que Jesus havia deixado para eles. E hoje estamos aqui, nesta noite, para refletirmos sobre essas palavras de Jesus. E aí, nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não preparei o capítulo todo, porque vocês ainda vão ter continuidade aí nos outros dias de Evangelho, mas o que coube a mim foi até os mundos inferiores e mundos superiores. Então nós vamos ver um pouquinho dos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra, causas das misérias humanas e os mundos inferiores e mundos superiores por meio da instrução dos espíritos. E quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu Pai, ele se referia, conforme compreendemos, ao universo como um todo, esse universo do cosmo, macrocosmo, tudo que tem no espaço, no tempo, tudo. Todas as nebulosas, satélites, astros, enfim, tudo. Esse universo infinito. E a casa do Pai é essa casa infinita. As moradas são os diversos mundos, os diversos mundos que circulam nesse espaço infinito, servindo de habitação a todos os espíritos encarnados e desencarnados, dependendo de seus estágios evolutivos, dependendo de suas gradações evolutivas, gradações espirituais. Então, esse é um viés por onde a gente pode refletir. E tem também aquele outro viés de pensar nas moradas como os nossos estágios evolutivos. Então, eu posso analisar e refletir sobre essas moradas, tanto como locais e planetas habitados, os diferentes planetas nesse sistema solar e em outros, como também as nossas gradações espirituais, os níveis em que estamos, porque não estamos todos no mesmo nível espiritual. Então, a cada um conforme
o seu merecimento, a cada um conforme as suas ações, a cada um conforme aquilo que tem e que traz do seu passado, das suas ações atuais, enfim, de tudo aquilo que realiza. E nos diferentes estados da alma, na erraticidade, né, esse Pai amoroso e bondoso que nos traz várias lições, falando que há muitas moradas, há muitos caminhos, há muitos lugares, para que esses discípulos não desanimassem, para que eles entendessem que quando eles errassem, que quando eles caíssem, né, em alguns deslizes, eles poderiam retornar ao Pai, que Ele sempre estaria ali. Ele sempre está para todos nós. Nas diferentes categorias de mundos habitados, Ele nos convida a pensar na grandeza do universo, né? E essa grandeza, ela vem trazendo a justiça de Deus e o nosso próprio destino espiritual. Porque se nós imaginássemos assim, que teríamos uma só vida, um único planeta, neste imenso universo, é muito pouco para um Deus tão grandioso, para um mestre tão amoroso e bondoso conosco. Então nós temos que olhar lá os apontamentos kardecianos, né, que Kardec nos trouxe, nos mostrando que há várias moradas. Ele traz isso filosoficamente, cientificamente, até porque Camille Flammarion, né, um astrônomo no século XIX, que também o ajudou na codificação evangélica, né, Gabriel Delany logo depois, mas Leon Denis também, todos eles estudantes, né, da matemática, da astrologia, da astronomia. Então, eles pesquisaram a fundo para trazer esses conhecimentos para nós, na codificação kardeciana. Opa, eu voltei aqui um pouquinho. Em se tratando das categorias de mundos habitados, eu trouxe aqui um trecho da Gênese, onde nós encontramos uma explicação de que Deus povoou o mundo de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Qual seria esse objetivo? A nossa evolução espiritual. Ou seja, todos os mundos participam do plano divino e todos os seres caminham para o progresso. Isso demonstra que a vida não se restringe à Terra e que a evolução espiritual acontece em múltiplas esferas. Né? Então, esse infinito, todos esses astros, todo esse universo que temos, que é de nosso conhecimento, eles estão aí para que nós possamos, né, ir ascendendo, né, a cada passo que damos no nosso crescimento moral, a fim de que possamos, né, estar nesses mundos mais elevados. Mas por que essa ideia é importante para nós? Por que ela foi importante para os discípulos de Jesus? Por que se falavam sobre isso no século XIX e ainda hoje, no atual século, nós ainda falamos sobre isso? Porque há na Terra muitas desigualdades, né? Uns vêm com saúde, outros com limitações, uns vêm com deficiência, outros com dificuldades diversas. Então, há um monte de diversidade, né?
há vários obstáculos terrenos, vários desafios em que nós, seres humanos, humanos e espirituais, precisamos transpor, né? E transpor isso com entendimento, tranquilidade, fraternidade, caridade, benevolência. E para isso precisamos entender. E aí, para entender melhor, nós trouxemos aqui uma perguntinha lá do Livro dos Espíritos, que está no tema Pluralidade dos Mundos, questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? O que vocês acham? Vamos ver. Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência. Porque ainda temos irmãos que acham que, né, a Terra é o único planeta. O primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, são nossos irmãos, né, e às vezes até alguns comportamentos nossos, com características orgulhosas e de vaidade, que acham que estamos aqui e que alcançamos o topo, que estamos bem, que é só isso. Sendo que temos muito a alcançar, né? Temos muito a aprender. Todos os dias nós aprendemos, diariamente. E se nós ficarmos abertos para essas lições, né, nós aprenderemos e melhoraremos nossa condição moral diariamente. Outra questão do Livro dos Espíritos, se tratando também do tema, é a questão 56. Aí ele vem falar da constituição física dos diferentes globos. Ele pergunta assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Kardec pergunta aos espíritos. E o espírito de verdade responde: não, eles não se assemelham de modo algum. Até porque nós sabemos, né, de conhecimento, que cada planeta tem seu fluido e que nós, os seres espirituais e materiais desses planetas, somos compostos também por esses fluidos planetários. Então, cada planeta tem aí sua constituição física diferenciada. Outra questão que vem somar aí, que vem, né, dar uma análise mais profunda para a gente, é a 172 sobre a encarnação nos diferentes mundos, onde Kardec pergunta assim aos espíritos: nossas diferentes existências corporais se cumprem todas sobre a Terra? Será que nós viemos para ficar só na Terra? Ou nós já viemos de outros planetas? Para onde nós iremos? Se Jesus nos fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, onde será que nós estamos? E aí os espíritos, o espírito de verdade, né, responde: não todas, mas nos diferentes mundos. A deste mundo não é a primeira. Então aqui nós já tivemos existências anteriores, né? Já estamos melhor um pouquinho. Nem a última. E é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Quanto mais próximo da matéria, quanto mais ligado à matéria, né, a condição moral não está tão evoluída. E nós vamos ter as paixões, as tristezas, as mágoas, as competições, enfim, as mazelas da materialidade. Assim, entendemos
que a Terra é uma dessas moradas, né? A Terra se enquadra entre os planetas de expiações e provas. Classificada, né, como expiação e prova, aqui ainda enfrentamos dificuldades, dores, conflitos, porque ainda estamos aprendendo. Mas isso não significa castigo, significa oportunidade de crescimento. E aí, essa questão, ela cabe uma reflexão muito profunda, porque cabe uma autoavaliação. Será que nós estamos encarando os nossos dissabores, as vicissitudes da vida, os desafios, as dificuldades, como oportunidades de crescimento? Ou nós estamos vendo como empecilhos, como vítimas, né? Ah, por que isso só acontece comigo? Toda vez, estou cansado, estou cansada, planejo e não dá certo. Mas o que eu aprendi com isso? Porque todo dissabor, toda lição, né? Toda ação traz uma lição. Aí, o que eu preciso aprender diante disso que me ocorreu? Com positividade, com aquele enfrentamento do bem sofrer, né? Sem reclamar, olhando para frente, para o novo caminho que se abre e a nova oportunidade estabelecida ali para nós. Quando nós pensamos no aperfeiçoamento moral, que é por meio dele que nós vamos para os mundos, né? Esses mundos de ordem mais elevada, ou o que chamamos de mundo mais felizes, regeneradores, né? Onde predomina a fraternidade, onde a humildade é mais presente, onde os espíritos vivem em maior harmonia. O objetivo de todos, né, é caminhar para esses mundos por meio do nosso melhoramento moral. E esse melhoramento moral, ele vai nos trazer uma compreensão melhor do que realmente Jesus espera de nós, do que realmente nós combinamos no plano espiritual quando nos colocamos lá no planejamento reencarnatório, a fim de concluir, olha, eu quero essa missão, essa tarefa, porque eu estou disposto, eu quero voltar lá para a Terra, eu quero executar isso daqui, né? Pode até ser que o nosso mentor lá falou assim, calma, né? Vai devagar aí, vamos... E nós, né, muitas vezes, não, eu quero, me dê tudo aí, que eu quero avançar logo, né? Eu quero seguir em frente. E ele nos lembra, cautela, um passo de cada vez, né? Porque ele sabe também das nossas condições. No livro Os Missionários, nós vemos lá quantos médiuns, né, caem, não conseguem realizar a missão planejada por conta, né, das vaidades, né, dos vícios. Então, não é fácil, mas é possível. Nós precisamos também lembrar e ser claros, realistas com nós mesmos. O que eu posso? O que eu consigo? O que eu posso fazer um pouquinho a mais? E aí, aqui nesse slide, vem os ciclos evolutivos dos planetas. Essa classificação não é uma classificação assim absoluta, né? Ela não, mas essa classificação foi realizada com base nas virtudes, né, avaliadas
pelos espíritos, pela espiritualidade e o estado em que eles se encontram. Então, é uma avaliação, né, uma composição que a gente pode usar e que ela consta ali no Livro dos Espíritos. Então, nós temos planetas primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Eu não vou me adentrar muito nesses planetas, como seria a vida dentro desses planetas, porque isso está em outros itens e eu acredito que tem uma continuidade. Então, eu vou falar brevemente. Após os planetas primitivos, tem os planetas de expiação e provas, o qual o nosso planeta Terra se encontra, né? Esses mundos de expiação e prova, onde domina o mal, ainda a prevalência do mal. Ele está em transição, todos estão em transição, e aí logo em seguida vem o mundo de regeneração, o mundo de regeneração. Esses mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ainda há mal e há o bem. Então, há um equilíbrio entre o mal e o bem. É assim que eles colocam. Mas já é um avanço. Os mundos felizes, ou ditosos, chamados assim, onde o bem sobrepuja o mal. Aí o bem já prevalece. E os mundos puros, ou celestes, ou chamados também de divinos, né, onde é a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Onde os espíritos, eles não estão mais preocupados em competir com o outro, ou querem estar acima dos outros. Eles querem olhar para si e, a partir do que eles possuem, alçar algo melhor, mas para ele, analisando ele, né, a trajetória individual. Ele não vai se comparar ali com os outros. Como vimos, né, até também vimos isso no Livro dos Espíritos, na questão 172 que eu trouxe aqui, para a gente analisar, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso, que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição, conforme nós vimos nessa questão. Então, nós não estamos fadados eternamente a viver no planeta Terra, a viver no planeta de expiações e provas. Nós fomos criados por Deus e fomos criados puros. E nós estamos aí galgando, né, caminhando, traçando nossa trajetória. Então, nós podemos ascender, né, a esses mundos felizes, ditosos, puros, porque esse é o nosso objetivo. Nós fomos criados para isso, para chegar até esses mundos, né? Nosso exemplo de vida é Jesus. Então, quando ele traz a muitas moradas na casa de meu Pai, ele está trazendo um consolo, está trazendo uma fala afetuosa para todos nós, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos determinação, resiliência, humildade, né? Que nós tenhamos persistência nos estudos, no aprimoramento moral, para que nós possamos ascender a esses mundos. E cada vez que alcançamos um melhoramento em nossa condição moral, nós temos a oportunidade de mudar, né? Nós, como é um processo de transição, então nós vamos mudando à medida
que nós vamos avançando. Mas eu queria também lembrar algo aqui. Nós sabemos que o espírito, né, ele não retrograda. Os espíritos não perdem o progresso que já realizaram. Uma vez que um conhecimento ou virtude é conquistado, ele se torna parte da bagagem do espírito. Mas, atenção, espíritos que estacionam continuam a reencarnar em mundos de expiação e provas, como a Terra, ou mundos inferiores, por não terem mérito para habitar mundos mais felizes e adiantados. Então, nós não vamos decair, nós não vamos retornar, nós vamos estacionar, mas nós também vamos ficar impedidos de avançar de acordo com o nosso merecimento, porque não teremos merecimento para isso. Então, aqui é bem aquele programa que já tivemos por aí, né? Você decide, nós decidimos. Nós vamos decidir se nós queremos estacionar, ficar estacionados, parados, sem aprender, sem avançar, ou nós podemos aí nos esforçar, nos desafiar a aprender para nosso melhoramento moral. E outra coisa, a lição para o estacionamento, né, quando fica estagnado, não é o regresso ao primitivismo, mas o prolongamento da permanência em ambientes difíceis e a repetição de experiências dolorosas até que o aprendizado seja concluído. É como uma escola, né? Nós podemos fazer essa comparação aqui da Terra como uma escola. Nós só avançamos à medida que nós prestamos as provas, né, as avaliações, que tratam de alguns conteúdos, de algumas questões, né, de médio domínio, fácil, difícil. E à medida que nós avançamos, nós vamos para outras séries e assim sucessivamente. Então, o nosso planeta também passa por isso. É uma transição. Em se tratando do nosso planeta, a destinação da Terra, ele também passa por transição assim como nós. Por quê? Porque a evolução do planeta, ela depende da nossa evolução moral também. Então, à medida que nós vamos nos melhorando, né, melhorando nossa condição moral, nos aperfeiçoando, o planeta também. E é justamente por isso que o planeta Terra está passando para o planeta de regeneração, né? Ele está em transição, ainda não é um planeta de regeneração, ele está em transição. Então, isso nos dá muita esperança, porque a Terra também evolui, ela está evoluindo. À medida que a humanidade se transforma, o planeta acompanha essa transformação. Cada gesto de bondade, cada atitude de perdão, cada esforço para melhorar, contribui para essa mudança. Então, não é a contribuição de um só, e também não precisamos ficar preocupados com isso. Mas nós temos que nos preocupar com aquilo que cada um de nós pode fazer. Aquilo que eu tenho condições de fazer. Então, que eu faça, que eu não espere, que eu não deixe para amanhã, que eu não fique procrastinando. Mas precisamos também pensar nas causas das nossas misérias, né? As misérias humanas. Pois somente encarando essas faltas, essas ações que nos levam a essas desigualdades, a essas misérias, é que poderemos modificar a nós mesmos, modificando assim a vibração planetária. À medida que a humanidade se transforma, o planeta acompanha essa transformação.
como já foi dito. Cada gesto de bondade, cada atitude de perdão, cada esforço para melhorar, vai contribuir para essa mudança. Então, diante disso, eu gostaria que cada um aqui se perguntasse. Claro que responda para você mesmo, né? Só no pensamento. Mas que guarde esses questionamentos para que sirvam de impulso para as novas ações, para a reforma íntima, para o ser que está desabrochando aí, espiritualmente. Que tipo de mundo estamos ajudando a construir? Estamos alimentando a paz ou o conflito? Estamos cultivando a fraternidade ou o egoísmo? E esses questionamentos não é para eu fazer só mediante a sociedade ou no meu trabalho, não. É para eu realizar em todos os lugares onde eu estou, onde eu exerço as minhas atividades, onde eu estou presente nos meus grupos sociais, na minha família, no meu trabalho, no meu bairro, no mundo, nos conselhos, nos grupos comunitários, na casa espírita, em qualquer lugar. Cada um de nós é responsável pela construção dessa nova terra. E hoje aqui eu desafio a todos a se desafiarem também, a mudarem algo, né, no comportamento diário que incomoda, que já foi percebido que não está legal, de acordo com os ensinamentos que nós tanto ouvimos aqui na Casa Espírita, nos estudos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, enfim, ou de conduta moral, de ética, ou dos direitos, né, das pessoas. Enfim, tudo aquilo que contribui para que possamos tratar as pessoas com mais humanidade, com mais carinho, com mais acolhimento, com mais respeito. A ideia das muitas moradas também nos consola, né? Porque diante das dificuldades, às vezes nós verificamos assim que nós estamos tão longe, tão distante da perfeição, tão distante de alcançar algumas metas que sabemos que estão ali, né? Ou que nós planejamos. Mas quando nós ouvimos de Jesus que tem lugar para todos, que Ele está ali, que Ele nunca nos abandona, que podemos procurá-lo a hora que precisarmos, né? Toda vez que a gente abre o Evangelho, tem sempre uma palavra de consolo, uma orientação. Isso acalenta o nosso coração. Quando enfrentamos sofrimentos, podemos lembrar que a vida continua, que existem outras oportunidades, que Deus nos oferece caminhos para o aprendizado. Nada é inútil, nada é perdido, tudo contribui para a nossa evolução. Tudo. Nada é desperdiçado pela espiritualidade. Assim compreendemos que Deus é justo e misericordioso. Justo porque oferece a cada espírito aquilo que ele necessita para progredir. Misericordioso porque sempre nos concede novas chances. Até quando não estamos dispostos a avançar. Ele nos dá a oportunidade de ficar parados. Mas receberemos também aquilo de acordo com o nosso esforço. Porque nós sabemos que no plano espiritual, nós alcançamos pelos nossos méritos, né? A Terra
está em transição. Então, como nós poderemos contribuir para essa transição? O que eu posso fazer? Quando praticamos o bem, ajudamos o planeta a melhorar. Quando nós perdoamos, nós construímos um mundo mais pacífico. Quando somos caridosos, aproximamo-nos de mundos melhores. Que possamos confiar na justiça divina e fazer a nossa parte. Melhorando a nós mesmos, ajudamos a transformar o mundo. O mundo melhora quando nós nos melhoramos. Então, à medida que nós avançamos, à medida que nós nos esforçamos em alcançar uma conduta moral digna dos ensinamentos do Cristo, nós evoluímos e contribuímos para qualquer planeta onde estamos. Então, que possamos fazer isso diariamente. Que possamos praticar o bem, que possamos perdoar, que possamos ser caridosos, que possamos confiar na justiça divina. Nessa infinitude de chances que temos. E aqui chegamos à conclusão final do nosso capítulo de hoje, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, pensando o seguinte, que possamos sair daqui hoje do centro desta casa espírita, refletindo sobre nossa própria caminhada. Não importa o ponto em que nós estamos, porque todos nós somos convidados ao progresso. Todos estamos em uma dessas moradas, aprendendo, evoluindo, crescendo. Nós estamos aí no planeta, mas nós temos as nossas moradas gradativas. Nós nos encontramos em certo grau evolutivo e nós podemos avançar. E como nos disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Há lugar para todos, há esperança para todos, há caminho para todos. Que possamos trabalhar para merecer moradas mais felizes, construindo desde já dentro de nós um mundo melhor. Muito obrigada.